Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Ok, verso 32. Desta maneira, muitos tipos de yajnas são elaborados nas páginas dos Vedas. Sabem que todos eles se relacionam à ação. Sabendo isso, você estará livre, né? Então, vamos ver exatamente o que Krishna quis dizer com esta passagem, né? Muitas das disciplinas, como nós sabemos, elas envolvem ações e seus resultados. Os resultados de ações são experiências. As experiências podem ser de melhoramento ou de pioramento, se diz? Piora. Obrigado, Marcelo. Pode ser de melhoramento ou de piora, né? Mas são experiências, né? Então, todos os tipos de ações, sejam elas mentais, verbais ou físicas, né? Elas fazem parte do Karma Kanda dos Vedas. Elas nascem das ações e seus resultados. Sabendo isso, você estará livre. Vamos ver do que ele estará livre. É importante a gente saber o que a gente pode obter e o que a gente não pode obter de determinadas coisas, né? Se a gente imagina que a gente possa obter o autoconhecimento e a libertação através de algum exercício físico, né? Seja ele as yogas, as asanas da yoga, ou a repetição de um mantra, ou se a gente acha que a gente pode obter autoconhecimento através do silêncio. Não, existem determinadas coisas ou experiências que produzem o que produzem. Você não pode exigir que elas produzam algo que simplesmente é impossível, né? Então, vamos saber, se você souber, né, o que você pode obter através de todas essas yajanas fundadas na ação, você estará livre, talvez, do mal-entendido, a ideia de que, através das ações, você possa realizar aquilo que você já é, você possa obter aquilo que você já tem, né, que é a sua existência, consciência de natureza plena, né? Então, vamos ver como o Swami Paramarthananda interpreta este verso. Então, nós vimos essas práticas, né, listadas, são algumas entre tantas práticas do Karma Yoga, né, atitudes de reverência, né, de devoção, de agradecimento, né, que nos faz seres religiosos e espirituais. A lista é enorme, mas aqui o Lord Krishna selecionou apenas 11 yajanas, e a yajana final, a prática final, a yoga final, que é a yoga da contemplação e reflexão e a compreensão final daquelas declarações finais, que são declarações de identidade apresentadas nos Upanishads, né? Aqui Krishna está apenas extraindo, pegando emprestado diversos aspectos dos Vedas, né? Você vê que aqui no verso 32, o Krishna, ele muito transparentemente, ele diz: a maior parte dessas práticas elaboradas são presentes, estão disponíveis nas páginas dos Vedas, né? Então, isso é quando... Esta é uma das belezas, né, do Vedanta, da nossa Sampradaya, que tudo pertence a Ishvara, tudo pertence a este corpo de conhecimento revelado, e ninguém rouba, né, a autoria, né, desses ensinamentos. Nem mesmo Krishna está dizendo, esses são os meus ensinamentos. Ele diz, não, esses são os Vedas, eu estou aqui simplesmente para reviver os Vedas, né? Num período, né? Isso já milhares de anos atrás, existia já uma decadência da espiritualidade neste planeta, e Krishna veio para compactar os Vedas numa escritura única, mais atraente, de modo que esta sampradaya, esta tradição de conhecimento revelado, não fosse totalmente perdida, né?
Então, vamos ver o que ele quer dizer, dizendo, se você sabendo a limitação de todas essas yájanas, você estará livre do equívoco, né? Eu acho que seja essa, né? Então, essas yájanas foram apresentadas, elas pertencem aos Vedas. O Gita não é realmente um corpo de conhecimento original, são simplesmente os Vedas reorganizados, compactados numa escritura mais atraente, na qual Ishvara é personificado como Lord Krishna, né? E o discípulo é personificado como Arjuna, que não somente, né, é um buscador espiritual, né, um buscador de moksha, mas ainda assim um guerreiro que precisa observar o seu Swadharma como defensor do campo dármico, né, preservador do Dharma. Então, uma situação dramática, né, extrema, a situação na qual as escrituras, né, se personificam como Lord Krishna ensinando a Arjuna, Arjuna representando a inteira humanidade. São os dois campos, o Dharma e Moksha. Dharma e Moksha, a gente diz que o Gita é uma escritura de Dharma, Moksha significa... Arjuna está lá naquela situação, uma situação extremamente dramática, né, na qual ele encontra a sua família do outro lado do campo, e ainda assim o guru dele diz, olha, isso aqui aparentemente, né, é adármico, aparentemente é cruel, mas ainda assim existe um valor superior, que é o valor do Dharma, e isso não será um obstáculo para o seu crescimento espiritual, né? Moksha depende da observação do Dharma. Essa é a moral da história. No processo de nossas vidas, tal qual no processo da vida de Arjuna, moksha, a busca por moksha, depende da observação do Swadharma de cada um de nós, do nosso esforço de preservar o Dharma, né? Então, uma escritura linda, maravilhosa, representativa de toda a humanidade, que nada mais é do que os Vedas reorganizados de forma mais atraente, digamos assim. Por isso, nós encontramos referências védicas em muitas passagens do Bhagavad Gita. Numa outra passagem, Krishna disse, Arjuna, a sabedoria védica foi perdida, e o meu trabalho agora não é introduzir esses ensinamentos novos, não é criar um sistema novo, eu estou revivendo, reacendendo a chama desses conhecimentos, né? Estou apenas revivendo, né, esta tradição védica. Eu sou uma avatara, eu vim aqui para este propósito, né? Numa outra passagem, no início desse capítulo 4, nós vimos recentemente, né? Ele diz que o antigo yoga é este que foi ensinado por mim a você agora, porque você é meu amigo e meu devoto. Este, de fato, é o maior segredo. Então, neste momento, ele fala que eu estou ensinando para você, Arjuna, aquilo que sempre foi ensinado a todos os buscadores espirituais, a todas as pessoas tentando transcender a sua natureza animalesca e desenvolver a sua natureza divina, né? Esses ensinamentos estiverem sempre presentes para esses sadhakas, essas pessoas tentando superar esta tendência animalesca, né, que se manifesta como o ego humano, né? Foi sempre ensinada por mim. Aí a Arjuna ficou confuso. O que você está dizendo? Você está ensinando a mim agora? Você tem a minha idade, mais ou menos? Você é meu amigo, né? Mas, em suma, o próprio Krishna diz que essas práticas são uma pequena amostra de uma infinidade de outras práticas dentro do âmbito do relacionamento entre Jiva e Ishvara, né? Todas elas são partes do Karma Yoga. Na verdade, você não precisa saber mais nada. Se você fizer isso, mesmo sinceramente, é o suficiente. Isso em si é uma grande coisa. Isso é mais do que necessário. Tenta seguir o mínimo que você sabe, porque o objetivo não é a erudição. A erudição desses yájanas, você não obtém nenhum benefício como ser um ser erudito, um yoga afastado numa caverna das montanhas,
E eu pergunto a ele dá uma descrição de todas essas yogas, essas práticas, essas sadhanas, e eu pergunto a ele, quantas horas você pratica? Né? E aí ele diz, eu não pratico, mas sei que esta yoga, que é esta yogasana, e o que é aquela yogasana, e quais são os seus benefícios. Então, aqui o Swamiji está dizendo assim, essas práticas, essas sadhanas sugeridas nos Vedas e revividas, né, no Gita, né, ela é suficiente que a gente simplesmente estejamos comprometidos a seguir uma ou duas ou três, não importa que existam centenas delas nos Vedas, não importa que o Krishna Guru tenha apresentado um resumo, né, uma seleção de 12, de 11 yajanas de preparação, você precisa de seguir apenas uma ou duas, e isso já é suficiente. Mas o que ocorre? E você não precisa sair do mundo e fugir para se tornar um erudito, né? Nas florestas, você precisa permanecer neste campo de batalha, Arjuna, né? No sentido deste contexto, né? Mas a maioria de nós estuda essas prescrições, os remédios, as sadhanas oferecidas, sugeridas, e a gente fala assim, sim, eu compreendi, eu já entendi, eu conheço todas essas práticas, e eu conheço o benefício de todas elas, eu posso ensinar essas práticas, ensinar o que você pode ganhar através delas, mas aí o Swamiji pergunta assim, mas você a está praticando, você pratica, você aplica, né? Você sabe de tudo isso, você sabe de todo esse conhecimento do Yana Yoga também, do Vedanta, mas você vive esses ensinamentos? Ou é simplesmente conhecimento teórico, né? Existem pessoas que têm conhecimentos acadêmicos, teóricos, brilhantíssimos, né? Capazes de expor as escrituras, mas, no final das contas, se você não aplica, ou se a aplicação não é eficaz o suficiente para transformar a sua personalidade emocional, né? Como diz o Swamiji, esse conhecimento teórico não ajuda muito. Então, nesse sentido, né, se eu não pratico essas poucas yoganas, né, yogasanas, eu não vou obter o benefício, embora eu tenha o conhecimento teórico. Toda essa teoria, todo esse conhecimento teórico não vai te levar a lugar nenhum. E, portanto, o mínimo que você sabe, você segue, você deve aplicar. Você não precisa saber de todos os Vedas, você não precisa saber de todos os Upanishads, você não precisa estudar, basta estudar e o Gita é o mais recomendado, e vivê-lo, aplicá-lo, segui-lo. Não entrar por aqui, sai por aqui, entra por aqui, sai por aqui, e você vai acumulando conhecimento informativo, não, né? Esse conhecimento teórico não vai te levar a lugar nenhum. Saiba um pouco, né? Mas viva, siga, isso será necessário, será suficiente. Portanto, Krishna diz, as páginas do Vedas significa as páginas do Veda, variedade, yajna, porque existem tantos yajnas por causa da capacidade de pessoas diferentes. E diz assim, por que tantas sugestões de práticas espirituais? E aqui o ponto X da questão é que Swamiji responde dizendo, não, existem tantas práticas sugeridas, né, porque existem tantas pessoas com temperamentos diferentes, né? Então, suponha que uma pessoa esteja em dificuldade física e eu vou prescrever uma prática que beneficia o físico, né? Etc, etc. Então, isso aqui eu não vou entrar no detalhe, porque é um pouco irrelevante. É dentro dessas práticas ritualísticas védicas, nas quais as pessoas fazem coisas para obter coisas, obter benefícios pessoais, saúde, dinheiro, prosperidade, né? Um bom relacionamento, uma esposa para o seu filho. É por isso que no 10º capítulo, Krishna diz, né, dos sacrifícios, eu sou a repetição silenciosa dos mantras.
Assim, variedades são dadas para atender variedades de sadhakas, de praticantes espirituais. Todo mundo, qualquer tipo, qualquer temperamento, qualquer tipo de personalidade pode embarcar neste processo, porque existe prática espiritual para todos os tipos de necessidades humanas ou de estágios de desenvolvimento do Jiva Atma, né? Para todas as variedades de buscadores. E, portanto, todas essas práticas são oferecidas. Portanto, Arjuna, eu quero que você saiba, todas essas práticas devem ser amplamente classificadas em dois tipos, fundamentalmente, né? Eu já toquei nesse assunto antes. Todas essas práticas, de novo, a gente volta para um conceito básico que é conhecido por todos nós, todas essas práticas são classificadas em duas, né? Yana Yajana e todos os outros yajanas, né? Ou os não Yana Yajanas. Em outras palavras, o Yana Yoga, que é a yoga da contemplação e compreensão, né? A compreensão não é uma experiência, embora a compreensão venha a mudar o modo qual o indivíduo experiencia a si e o mundo, né? Mas o resultado de uma reflexão e contemplação é simplesmente conhecimento, né? E conhecimento, ele não possui realmente um elemento experiencial, embora vá impactar o modo que você experiencia a si e ao mundo, né? Então, o resultado do Yana, que é a contemplação sobre a luz dos ensinamentos, do conhecimento revelado, ela irá produzir o autoconhecimento. E todas as outras yanas irão produzir um potencial melhoramento, né? Então, elas são Yana Yoga e não Yana Yoga práticas, né? Krishna os chama de Dravya Yajanaha, ou você pode chamá-los de Karma Yajanaha. Então, de novo, estamos de volta no conceito fundamental, Karma Yoga e Yana Yoga. Karma Yoga e Yana Yoga. Yana Yoga sem Karma Yoga é quase impossível. Karma Yoga sem Yana Yoga é incompleto, né? Então, você tem que saber qual é a sua destinação final e saber o que você pode obter do Karma Yoga, o que você não pode obter do Karma Yoga, o que você pode obter do Yana Yoga. Ah, Yana Yoga eu posso obter tudo. Não, não, engano. Yana Yoga você não vai obter todo o melhoramento e a purificação que você potencialmente encontra no Karma Yoga. O Yana Yoga irá produzir uma convicção, uma certeza a respeito da sua real identidade, que requer muita preparação, muita purificação, muita elevação, né? Então, nós precisamos de ambas são compulsórias, a menos que, né, em casos de exceção extrema, alguns indivíduos, num determinado nascimento, já não precisam de passar pelas yogas de melhoramento ou purificação. Como eu falei com vocês ontem, eu precisei de muito trabalho de purificação e desenvolvimento de qualificação, porque eu era muito não qualificado para o Yana Yoga do Vedanta. Ok, então resumindo, eles são Yana Yajanaha e Karma Yajanaha, né? Muito simples, ok? Ok. E uma vez que você classificou todos os yajanas nesses dois grupos, você tem que saber qual é a função, o que você pode obter de um e do outro, né? Então, o mesmo conceito, eu não vou repetir, as mesmas analogias. Quando você viaja, você vai transitar em alguma estação intermediária, né? Você vai parar no aeroporto e depois de 2 horas, preferivelmente, você pega um outro voo que te leva à sua destinação final, né? Você não quer um trânsito muito curto, porque você está arriscado de perder o próximo voo. Você não quer ele muito longo, porque você pode dormir também, se acostumar naquela estação, naquele aeroporto, e esquecer qual é a sua destinação final, né? Então, a gente estabelece a nossa jornada espiritual, sabendo o que nós podemos obter do Karma Yoga, Karma Yajanas, né?
e do Jnana Yajna, né? Sabendo que ambas são importantes, ambas são necessárias e compulsórias. Uma prepara e a outra nos propicia a convicção de autoconhecimento. Portanto, Krishna diz que você deve saber que Karma Yajanas, Karma Yoga, ela irá produzir purificação da mente. Todas essas práticas irão purificar a mente, desenvolvendo assim as qualificações necessárias para compreender as declarações finais. Todas esses Karma Yogas, pujas, japas, pranayamas, meditações, atitudes envolvidas, né, no dia a dia do Karma Yoga, até mesmo Stanga Yoga, né? Tudo isso você tem que saber. Qualquer coisa que envolva uma ação e um resultado, que é uma experiência, é parte do Karma Yajanas, né? Eu falei recentemente sobre a Stanga Yoga do Patanjali, né? E da beleza, né, desta filosofia, né, bem organizada para produzir essa pureza mental, né? Você pode segui-las para desenvolver esta, como foi apresentado pelo Swamiji, a integração da nossa personalidade humana, né? Através da yoga do Patanjali, né? Mas você jamais obterá moksha, e este pode ser um engano, equivalente a você interromper a sua viagem numa determinada estação ferroviária ou em determinado aeroporto e dizer, não, tá bom assim, vou ficar por aqui mesmo. Estou satisfeito com este desenvolvimento. Eu cheguei mais próximo da minha destinação final e eu acabei esquecendo que a minha destinação final é moksha e agora eu assumo que esta seja a minha destinação final, pelo menos por agora, porque eu estou curtindo o punha espiritual aqui. Então, até chegar a essa purificação, nós temos muitas escolhas. Escolhas de quê? Eu posso escolher uma infinidade de práticas espirituais dentro do âmbito do Karma Yoga, né? Ação e seus resultados. Mas quando a gente chega no altar de moksha, a gente não tem escolhas, né? Quando a gente chega, né, no ponto no qual o Jnana Yoga do Vedanta se apresenta diante de nós, a gente pode dizer, não, o meu temperamento é devocional, o meu caminho é o do amor e da devoção e do serviço, e eu vou obter moksha assim, né? E as nossas escrituras dizem não, né? Toda a sua devoção te levou, te trouxe até o altar do Jnana Yoga, e agora aqui você deve se tornar o devoto dos devotos, porque agora a sua devoção não é a devoção para com o Ishvara com forma, né? Deus com forma, mas é o Deus sem forma. Então, quando você busca o Deus sem forma, você está buscando a consciência e a existência, até que você compreenda que você é esta consciência e existência. Porque se você buscar o Deus sem forma, ao ponto de compreendê-lo inteiramente, mas ainda assim esquecer de um detalhe mínimo, é que se o Brahman sem forma é o todo pervasivo, ele é não dual, porque é a única realidade, como eu posso me manter excluído deste Brahman? Então, esta busca pelo Deus sem forma, ela precisa culminar com a compreensão de que eu também sou este Brahman, e tudo é esta essência Satitananda, né? O substrato deste universo aparente. Então, aqui o Swami apresenta umas outras passagens, né, de outros textos vedantinos, não pelo trabalho, que significa ação, nem pela progenia. Aquele que conhece Brahman torna-se o Brahman imortal. Aqui, nesta dimensão, não existe outro caminho para a libertação do que seja a compreensão da natureza essencial deste universo aparente. É uma projeção que existe dentro do âmbito da consciência, e a consciência, nós sabemos muito bem o que ela é, porque nós a experimentamos, a existência, nós sabemos o que ela é, porque nós a experimentamos.
Então, de novo, a gente precisa somente compreender que esta consciência e essa existência é de natureza una, não dual, portanto, ananda, ilimitada. Existe somente a consciência, a única realidade. Não existe outro caminho que não seja esta compreensão final. Assim, somente assim, você vai experimentar o ser em todos os seres, que é diferente de experimentar a totalidade de Ishvara. Agora você está estabelecendo que tudo existe dentro do ser único, né? Então, você diz, eu existo dentro do âmbito de Ishvara, eu sou parte integrante da criação, Ishvara é a totalidade da criação. Aí, no final, a última passagem, você está dizendo, mas esse Ishvara existe dentro de mim. Tá? Quando você assume que Ishvara Jiva Jagata ocorre dentro do âmbito da consciência, um reflexo, ou uma sobreposição que existe naquilo que é a consciência, quando você compreende isso, né? Aí você não tem nenhuma outra opção de reivindicar que o inteiro universo ocorre dentro de mim, né? Aí você está reivindicando e assumindo que existe dentro de você, mas não dentro da sua mente, não dentro do seu corpo, no estômago, no intestino ou no cérebro. Ela existe dentro da consciência e você se deu conta que você, em sua real natureza, é a consciência infinita e ilimitada. Então, tudo ocorre dentro de mim. Este é o conhecimento final. E assim, aqui nesta passagem, eu experimento eu em todos os seres e eu experimento os seres dentro de mim. Eu experimento o ser, o self, em todos os seres e todos os seres no ser. Assim eu atingi a compreensão mais elevada. Não existe outro meio. O mundo existe dentro de mim. Algumas passagens dos nossos textos dirá que é o ser que existe em todos os seres, né? E aí, imediatamente, né, nós precisamos de ampliar aquela perspectiva, a perspectiva, né, de que o ser é o substrato do mundo, mas a gente tem que negar a realidade a este mundo e dizer, não, o mundo é somente uma imagem que ocorre dentro de mim, é um reflexo que ocorre dentro de mim. Todos os seres existem dentro de mim, aparentemente eu existo dentro de todos os seres, né? A primeira percepção nossa, existe uma consciência, e essa consciência ela existe dentro de todos os seres, né? Aí, quando você examina esses ensinamentos do Vedanta, você vai compreender que a consciência não é parte, produto ou propriedade dos seres, da matéria, da energia. Tudo isso ocorre dentro do âmbito da consciência. O mundo inteiro existe dentro da consciência como consciência. Todos os seres existem dentro de mim, do ser. Aqueles homens sábios que sempre sentem, percebem, né, que em seus próprios corações a presença deste ser, que é o único governante, a eles pertence a felicidade eterna, e mais a ninguém, né? Nem mesmo os devotos de Ishvara terão os corações preenchidos, né, de tal modo, porque somente esta compreensão irá realmente satisfazer a busca humana, né? Todos aqueles homens sábios que percebem, né, em seus corações uma mente extremamente purificada, a presença daquele ser que é a única realidade, o único governante é a única realidade. A esses, com esta compreensão, pertence a esta felicidade, esta satisfação de natureza eterna, né? Assim é dito em todas as escrituras e é estabelecido através da lógica que você tem escolha através do processo de purificação, mas não escolha para chegar ao autoconhecimento. Então, qual é o conselho de Krishna? Passe pelo karma yoga, purifique, se liberte, portanto, da ação e busque a compreensão. Então, você vai passar pelo karma
Yoga vai passar pelas ações e, no final, você se liberta, você deixa aquela estação intermediária e embarca no Yana Yoga. Portanto, o conhecimento, inicialmente, ele nasce da ação. Ele passa pelo Karma Yoga, que são ações e resultados de melhoramento. Todas as práticas, todos os yasanas, com exceção do Yana Yasana, todas elas nascem do karma, ações, né? Físicas, verbais ou mentais, mas são ações. Você deve conhecer o que de positivo, o que elas podem te propiciar e o que é de negativo. O que é de negativo? Negativo é você imaginar que o propósito da vida seja um eterno melhoramento do complexo corpo-mente. Não é, né? Então, o perigo é esse, você começa a desfrutar de um nível de pureza mental, emocional, psicológica, que você se senta satisfeito e livre. Não, você só liberta compreendendo a sua natureza sempre já livre, independente daquilo que você faça. Não é assim, Alexandre? Vocês estão compreendendo? Então, qual é o ponto positivo? Vocês podem... Qual é o ponto positivo de todas essas karma e yajanas? Eles vão dar pureza, e o ponto negativo é que eles são limitados em dar a libertação final, né? E o perigo é aquele da gente sobrepor, né, o melhoramento em moksha, né? Pensar, não, eu já sou livre o suficiente. Mas que tipo de liberdade é essa que requer constantes ações que irão manter aquele nível de melhoramento, né? Eles não farão de você um Jnani, né? Após Karma Yajna, você será um Anyani puro. Anyani anteriormente impuro, agora Anyani puro. Então, não importa que você seja ignorantemente puro ou ignorantemente impuro. Este é o ponto aqui. Ignorante é ignorante. Não fique decepcionada, Mariné. Você pode obter, né, a maior pureza. Aí nós temos que tocar neste tema, a distinção entre os grandes santos, né, e os yanis, né? Os santos são aqueles que desenvolveram uma pureza mental, emocional, psicológica tremenda, né? Mas não necessariamente eles são yanis. Então, eles são ignorantemente puros, né? Então, puro ou impuro, a ignorante permanece, né? Você jamais se torna um yani. Antes, você era um anyani perturbado e agora você é um anyani purificado e bem resolvido, né? Em paz, mas ainda assim você não é livre, porque você tem que continuar fazendo sua yoga, sua Ashtanga Yoga, né? Isso jamais vai te dar o conhecimento, vai te dar um melhoramento, propiciar um certo estado no qual você experimenta uma redução, né, na perturbação mental e emocional do corpo-mente. Você pode alcançar o pináculo mais elevado no Ashtanga Yoga, você pode elevar os níveis mais elevados do nível Kalpa Samadhi, mas mesmo assim você pode se tornar uma pessoa mais adequada, mas jamais se tornará livre, porque você não obtém o autoconhecimento através dessas yogas. Somente o Jnana Yoga, né, irá completar a sua jornada espiritual. É uma disciplina totalmente diferente. Então, o que é este Jnana Yoga? Como se nós não soubéssemos, né? Krishna vai contar tudo isso mais tarde, nos próximos versos ou capítulos. Mas aqui o Krishna diz um pouquinho, ele diz, você conhece, saiba que todos eles, todos os Yajanas nasceram do karma, né? Sabendo assim, tendo entendido que karma dá pureza, yani dá moksha, né? Você já soube, já compreendeu que ambos são compulsórios, você deve seguir ambos, né? Você deve saber claramente, siga os dois, né? E não tente pular para o Yana Yoga sem a preparação necessária, como a maioria desses
dessas pessoas do caminho direto aí do Neo-Advaita propõem, né, que as pessoas ficam encantadas assim. Não, é simplesmente um bypass, bypassando o Karma Yoga, bypassando Mitya, né, e o relacionamento do indivíduo com o Criador e a criação, e as leis que regem a criação. Né? Por isso é que o pessoal que não quer seguir todas as yogas de preparação, elas permanecem iludidas, pensando ser livres, mas quase que invariavelmente escorregando ou viajando na maionese, como a gente diz na expressão comum. E o mero conhecimento, Aham Brahmasmi, não é suficiente. Eu preciso de passar pelo Karma Yoga para compreender o Aham Brahmasmi. Somente então você estará livre. O verso seguinte, o 33, Yana Yajna é superior às outras yajanas, que envolvem a ação e resultados que são materialistas, né? Arjuna ao materialismo espiritual, como às vezes eu coloco, né? Combina em comecei. Agora Krishna fala sobre a glória do Yana Yajna, do Yana Yoga, né? Yana Yoga é superior a todas as outras. Tá? Ele diz que Yana Yoga é superior comparando com o quê? Comparando com todas as outras práticas que envolvem ações e os resultados, que são essenciais no processo, mas são yogas inferiores. Inferiores por quê? Porque elas não te levam diretamente à sua destinação final, elas te levam a uma estação intermediária. É como se a gente visse o processo escolástico de qualquer um de nós, né? A nível da infância, né? Pré-escola, etc., etc. Então, todos esses graus, né, de aprendizagem são importantes para nos levar à faculdade, à universidade e mais adiante, até outros cursos, né, de mestrado e PhD. Né? Então, tudo isso tem, né? Mas se você perguntar qual é o ensino mais superior que eu já tive, a gente já tem até expressão no Brasil, né? Você tem ensino superior? Sim. Qual é o conhecimento superior? Esse foi o mais superior da minha experiência, foi o meu mestrado, o meu doutorado, etc., etc., etc. Né? Então, existem conhecimentos que são mais primários, mais elementares, e outros que são superiores. Do ponto de vista espiritual, a mesma coisa. Conhecimento, Aham Brahmasmi, é o conhecimento superior, que requer todos os outros conhecimentos inferiores, porque a gente jamais compreenderia, né, aqueles ensinamentos de doutorado de química, ou de física, ou de matemática, se nós não tivéssemos tido toda a base que nos prepara para aquela compreensão. Tá? É o ensino superior, o conhecimento superior. Então, esta é a glória do Yana Yoga do Vedanta. Portanto, além do Karma Yajanas, Yana Yajna é a yoga superior. E por que é dita ser superior? A segunda linha desse verso dá a dica, né? Toda ação, sem exceção, culmina no conhecimento. Então, isso aqui é uma passagem curiosa, porque a gente já entendeu, né, esse ponto. Por que ela é superior? É superior porque todas as yogas de ação, sem exceção, vai culminar no altar do Yana Yoga, que é a yoga da compreensão e do conhecimento. Né? Toda a yoga de ação e resultados de purificação, melhoramento, sem exceção, irá me levar no altar da yoga do autoconhecimento, né? Que é o Yana Yoga do Vedanta. Né? Então, ela é superior por isso. Né? Então, essa linha pode ser interpretada de dois modos. Né? Eu, quando li isso aqui, a primeira vez, eu também pensei que é sujeita à interpretação. Então, toda yoga, sem exceção, culmina no conhecimento, por quê? Porque você não obtém o conhecimento sem todas essas yogas de preparação. Então, ela indiretamente culmina no conhecimento, porque sem estas yogas de preparação, o conhecimento se torna impossível. Então, indiretamente, ela culmina em conhecimento. Você não consegue pular esta passagem, esse estágio de desenvolvimento
de qualificações ou purificação, ou maturidade, né? E, por outro lado, a gente pode analisar que toda ação, sem alguma exceção, culmina em conhecimento. A gente pode dizer que você precisa de todo aquele conhecimento espiritual que se refere à Mitya, né? Então, a minha interpretação é que o conhecimento, né, a vida é uma escola na qual a ação, a interação, sob a luz dos conhecimentos espirituais revelados, ela irá propiciar conhecimento. Inicialmente, conhecimento a respeito de Dharma e Adharma, e meu relacionamento com o Criador, a criação e as leis que irão permitir este processo de desenvolvimento, né? Então, é sempre conhecimento, a vida é uma escola, por isso, porque ela propicia a gente o conhecimento, a compreensão, né? Então, sem exceção, esta ação, a interação do jiva humano, né, ela sempre culmina em conhecimento, no início, conhecimento a respeito de Dharma e Adharma, conhecimento a respeito de Mitya, Ishvara, Jiva, Jagat, e no final, todo esse campo de conhecimento espiritual irá culminar no Jnana Yoga do Vedanta, que estabelece a real identidade do Jiva-Atma em Brahman como Brahman, na consciência como consciência, né? Então, fundamentalmente, essas são as duas interpretações, né, apresentadas aqui. Então, o primeiro é superior por quê? Porque todos os karmas, as ações, as práticas envolvendo ação e resultado, elas só servem para elas devem alcançar a frutificação no autoconhecimento. Então, todos os karma yajanas seriam inúteis se eles não estivessem me conduzindo ao altar do Jnana Yoga. Então, o Jnana Yoga é, sem dúvida, superior, né? Então, algumas analogias, alguns exemplos, né? A prova do pudim, né, está no comê-lo, como diz a expressão nos Estados Unidos ou pelo mundo afora, né? Você faz, cozinha, isso e aquilo, e no final você precisa comer. Se você mantiver na geladeira para sempre, ele estraga, né? Então, todos os esforços de preparação a nível espiritual, a gente está cozinhando a nossa elevação espiritual, a nossa maturidade, no final da conta ela precisa frutificar, você precisa curtir os frutos de todas as yajnas que envolvem ações visando o melhoramento, né? Todos os seus sadhanas serão significativos apenas se eles frutificarem nas qualificações necessárias para o Jnana Yoga. E o Swami aqui diz assim, mas não importa. Vocês do Vedanta Brasil, se vocês não estão interessados no Jnana Yoga, continuem como um Karma Yogi. Continue fazendo suas práticas, até mesmo pujas, rituais, qualquer que seja a prática reverencial, devocional, continue fazendo. Significa que você precisa ainda passar por tudo isso. Jamais nós devemos criticar as pessoas que não estão qualificadas para o Jnana Yoga do Vedanta, né? E eu devo confessar que no início eu desenvolvi um pouco de arrogância a respeito disso, né? Ninguém é qualificado, né? Porque Jnana Yoga é superior, né? E etc. E ninguém vem porque não existe. Não, tudo bem. Existe um valor em todas essas sadhanas, né? Envolvendo karma, né? Você pode permanecer lá por quanto tempo você queira, né? Estude o Gita, pratique o Gita, volte de novo para o Gita. Mais tarde você desenvolverá uma mente capaz e atraída pelos Upanishads. Quem sabe depois de 5, 15 anos ou na próxima vida. Não tem nenhuma pressa neste processo, a gente não pode forçar
o cozimento do alimento porque a gente queima ele. A gente não pode forçar essa maturidade espiritual. E outro, do ponto de vista da segunda análise daquele verso por parte do Swami Paramartanara, que é diferente a minha interpretação inicial quando eu li aquilo, né? A minha interpretação, a minha segunda interpretação daquela passagem do verso, né? Ele apresenta de modo ligeiramente diferente. Ele diz: o segundo significado daquela passagem é que todos os karma palas, os resultados daquelas ações visando o melhoramento, os frutos daquelas ações, estão incluídos no Yanapala. Com o Yanapala, você obtém o quê? A satisfação quase que perfeita, né? E todos os palas, todos os resultados das práticas que você fazia para desenvolvimento de qualificação ou purificação, eles apresentavam karma palas. Palas é resultado dessas ações visando melhoramento. E agora eu tenho Yanapala. Esse Yanapala, ele engloba todos os karma palas, são contidos ali dentro também, né? Então, significa que tudo está incluído no Yanapala. Portanto, Yana é superior a todos os outros, né, palas. Todos os karma palas são de natureza finita, porque eles produzem um resultado temporário. Você trabalha para melhoramentos do seu estado mental, emocional, psicológico, físico, e aquela manutenção ela é em processo de mudança constante. O benefício ele é temporal e ele é em constante modificação. Então, é um trabalho finito que produz um benefício finito também. Você não pode fazer nenhuma ação para produzir o infinito, como nós dizemos, e o James costumava dizer, ou todos os professores da nossa Sampradaya, nem mesmo a somatória de 1 milhão de ações finitas irão produzir um resultado infinito, né? O resultado infinito não é e jamais será o resultado de uma ação, de uma prática, de uma repetição mântrica, né? Ou de uma repetição mental de alguns ideais que você quer obter, né? Experiências sublimes ou transcendentais. Então, nenhuma ação desse tipo irá produzir um resultado infinito. Não pode fazer nada para produzir o resultado infinito, porque o infinito, que é o outro nome dado para a ilimitação da consciência, né, é a sua natureza. Então, você só pode compreender sua natureza livre e infinita. Você jamais irá produzi-la através de uma ação. A gente jamais produz aquilo que a gente já possui, aquilo que a gente já é. Este é o ponto do Vedanta. Por isso que no Tattva-bodha a gente diz que o Vedanta é the accomplishment of that which is already accomplished. Então, é o ganho. Accomplishment é o quê? Seria ganho, Marcelo? Tem uma outra palavra. É o ganho ou é o alcançar de algo que já era alcançado, é o ganho daquilo que você já obtinha, já havia, né? Então, você não está obtendo nada novo, você está compreendendo que você já era, é a realização daquilo que já era realizado, nas palavras do... É isso, realização. A realização daquilo que sempre foi já a minha natureza realizada, mas eu estava equivocadamente assumindo a minha natureza finita e limitada, devido a esta identificação equivocada com o corpo-mente, né? Então, o infinito só pode ser obtido através da compreensão de minha natureza infinita. E isso só pode ser obtido como um Yanapala, o resultado de uma compreensão simples, porém extremamente sutil. O conhecimento, Aham Purna Asmi, né? Aham, eu sou a consciência ou ser pleno, purna, inteiro, não dual.
Aham Brahmasmi, eu sou, né? Satya Yana, conhecimento verdadeiro, né? Então, todas essas declarações apresentadas nos Upanishads, Anatam Brahmasmi, né? Então, o que é o Yanapala? O que é o Yana Yoga? É a realização da minha natureza livre e infinito. O infinito jamais pode ser incluído no finito, mas o finito está incluído no infinito. Por isso, o Yana Yoga é superior e, por isso, a glória do Yana Yoga. Nós vimos na passagem, no verso 2, Swami, o Krishna Guru dizendo para um Brahman sábio, né, todo o benefício, né, em todos os Vedas é o mesmo que o benefício disponível em uma lagoa quando existe uma inundação que tomou conta da lagoa, né? Então, suponhamos que essa é uma daquelas passagens, né, que Krishna Guru exalta o Yana Yoga e dizendo que o Yana é aquele que vê todas as práticas de ações visando melhoramentos, né, ou um ganho temporário de uma condição superior, todas essas práticas disponíveis nos Vedas, no setor dos Vedas Kandas, né, é como uma lagoa que era valiosa antes do autoconhecimento, mas que depois do autoconhecimento já não tem o mesmo valor, tal qual uma lagoa que agora foi inundada por uma enchente que tornou a cidade inteira uma lagoa. Agora, aquele laguinho que era importantíssimo, porque estava suprindo, né, fornecendo água para aquele povoado, agora ele se tornou irrelevante, né? Então, é uma afirmação perigosa e que precisa ser, né, compreendida de modo sábio, né? Isso é do ponto de vista do Jnani, do sábio, aquele que compreendeu a sua real natureza em Brahman como Brahman. Então, as ações que visam melhoramento se tornam irrelevantes para o Jnani. A segunda razão. Então, agora, naturalmente, estamos interessados em saber o que é Jnana Yoga, e ela vai vir aí na frente, né, nos próximos versos e capítulos. Nós estamos vendo muitos anúncios, o Krishna Guru está anunciando, fazendo as publicidades do Jnana Yoga, né? Então, a gente vai assistir isso nos próximos capítulos, né? Desenvolva uma curiosidade, um interesse para que você assista o Gita em sua totalidade, né? Todas as lições e truques do Krishna serão reveladas. O verso seguinte, o verso 34, diz que você obtenha este conhecimento pela prostração, pelo serviço e pela investigação adequada. Os sábios irão transmitir esse conhecimento para você. Então, os sábios, o que é um sábio? O sábio é aquele que sabe diretamente, não somente teoricamente, sabe a real natureza de tudo e de todos, né? Então, essa compreensão transformou a personalidade deste indivíduo, né? E ele tem a capacidade de desdobrar e transmitir esses ensinamentos. Então, que você, Arjuna, desenvolva e obtenha este conhecimento através da prostração, a devoção, pelo serviço ao Senhor e pela investigação, pelo Jnana Yoga. Então, você obtenha esse conhecimento através do Karma Yoga e do Jnana Yoga, passando pela prostração, devoção, dedicando as suas ações ao Senhor, né, observando o Dharma, observando o Ishvara manifesto em todos os elementos, através de todos os elementos, que mais tarde irá te preparar para a investigação adequada, o Jnana Yoga do Vedanta, e neste ponto os sábios te encontrarão. Ishvara colocará o indivíduo em contato com o Jnana, que irá transmitir este conhecimento vedântico. Eu queria ter terminado hoje, mas está faltando um pedacinho pequeno, e eu também não estou querendo correr, porque não faz sentido correr, né? Mas o verso 34 é mais ou menos isso. E aqui, o que ele denota aqui? Que você obtém esse conhecimento através do Karma Yoga, através do serviço, e que, mais tarde,
você entre no Yana Yoga, que é a investigação da real natureza do eu, do ser, né? E diz, e um guru irá aparecer na sua vida, irá transmitir esse conhecimento para você. Então, uma das comentários do Swami Paramarthananda aqui é que as práticas do Karma Kanda, que são práticas ritualísticas ou práticas que você faz sem nenhum problema, sem um guru, né? Então, quase todas as sadhanas dos Karma Kandas ou do Karmas Yajna, você pode fazer sozinho, tranquilamente, sem um guia espiritual, porque são coisas simples que você faz e você pode constatar o benefício, né? E, preferivelmente, compreendendo que é um benefício provisório, temporal, né? Que está me conduzindo neste processo de melhoramento, né? Mas quando você chega no Yana Yoga do Vedanta, você precisa de uma orientação externa. E esta orientação externa são coisas que nós já sabemos, né? Que são as escrituras que chegam num pacote único com o professor. O professor e o guru são indispensáveis no processo da assimilação dos conhecimentos do Yana Yoga, ok? Até mesmo indispensáveis na assimilação dos conhecimentos do Karma Yoga. Mas por quê? Porque o Karma Yoga é uma ciência já mais elevada do que simplesmente as práticas ritualísticas que foram citadas anteriormente. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Namastê.